Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês, amados de meu Pai. Amados de meu Pai. A gente sabe que Deus ama todos os que nele creem. Então, aqueles que nele creem, estes são amados do nosso Pai. E os que não creem, bispo, o que ele pode fazer? Ele não impõe a vontade dele. Ele não impõe. Ele fala. Quem ouve, quem obedece, é porque crê. Quem não obedece, porque não crê. Ora, eu queria responder a pergunta de muita gente que disse: bispo, eu participei desse jejum de Daniel, eu fiz o melhor, eu dei o melhor de mim, eu fiz o jejum como deveria ter sido feito, mas eu não recebi o Espírito Santo. Eu não recebi. E eu fico vendo esses testemunhos maravilhosos, me vem água na boca, mas o que eu posso fazer? Deus não me batizou. Jesus não me batizou com o Espírito Santo. Eu diria o seguinte, amiga e amigo, veja se eu estou certo, avalie as minhas palavras. Eu creio assim. Jesus fala da oferta da viúva pobre. Ele fala que ela depositou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E ele disse que ela deu mais do que todos os homens ricos haviam depositado na arca do tesouro. Mas, como falamos essa semana passada, Jesus estava ali defronte da arca do tesouro. Ele assentou-se de frente à arca do tesouro, como se estivesse esperando, querendo ver a oferta que cada um fazia naquele momento. Era a hora da oferta e ele ficava observando. Ele ficou ali muito tempo, porque vinha muita gente. Com certeza ele ficou muito tempo parado, esperando, olhando, avaliando, pesando a oferta de cada um. E é óbvio que somente uma pessoa, dentre todas as que entraram lá diante do gasofilácio e depositaram suas ofertas, nenhuma delas foi contemplada, a não ser, ou foi elogiada, a não ser a viúva pobre. Ora, eu vejo o batismo com o Espírito Santo da mesma forma como vejo o meu trabalho, a minha oferta para Deus. E eu falo isso para os pastores. Eu tenho falado isso, eu tenho ensinado isso. Eu falo, olha, Deus não nos tem usado, não é porque nós merecemos, não é pelos méritos, porque se dependesse de méritos, eu seria a última pessoa a receber o Espírito Santo. Porém, o que faz a diferença é o que você coloca no altar. Você, presta atenção, tem que saber que a oferta não é o dinheiro, não é a quantia, não é o patrimônio que você colocou no altar, não é o automóvel que você colocou no altar. Não! A oferta exprime
mostra, exatamente revela o que está dentro do coração do ofertante. É isso mesmo. Veja, por exemplo, o texto sagrado diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu, quer dizer, ofertou o seu único filho para que quem nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quem decide ofertar é porque quer expressar, exprimir, quer mostrar para o ofertado, que é Deus, quer mostrar o que está dentro do seu coração. A sua gratidão, o seu amor. É isso. Por exemplo, apenas a título de exemplo, quando nos casamos, eu entreguei toda a minha vida para Esther, toda a minha vida. Eu amava mais a minha mãe do que todo mundo. Eu amava a minha mãe mais do que tudo. Mas quando eu entreguei minha vida para Jesus, a mamãe ficou em segundo plano. Foi isso mesmo. Quando eu conheci a Esther e me casei com ela, me entreguei para ela, eu estou falando do meu testemunho, eu coloquei a mamãe em terceiro plano. Primeiro Deus, segundo a Esther, e então viria minha mãe. Então, amiga e amigo, esta foi a minha postura, tem sido a minha postura. No meu trabalho, eu coloco toda a minha força, tudo que eu posso. Se eu não dou mais, é porque eu não tenho mais para dar. Mas o que eu exprimo em termos de oferta para Deus é a minha própria vida. Eu a coloco no altar como oferta viva, porque foi Deus que deu e me ensinou que Ele, para salvar a minha vida, a minha alma, Ele teve que dar a vida do filho dele. Abraão teve que oferecer a vida do filho dele, para Deus então jurar que iria abençoá-lo. Ora, amiga e amigo, a oferta é uma coisa muito íntima, pessoal, intransferível. Eu não posso dar oferta por você e você não pode dar oferta por mim. Você pode pedir a Deus alguma coisa e fazer um voto com Ele. São outros 500. Mas a oferta espontânea, a expressão do seu amor para com Deus, que você não vê, não sente, não toca, mas você crê de todo o seu coração, então você mostra para Deus que você crê quando você coloca o que você tem de melhor no altar dele, que é a sua própria vida. É isso aí. Então, aqueles que têm colocado a sua própria vida no altar, têm entregado o seu coração, têm entregado os seus entes queridos, seus problemas, suas alegrias, têm entregado tudo o que há dentro de si, inclusive o seu passado triste. Então, quando a pessoa coloca tudo no altar, ou seja, na arca do tesouro, onde era colocada a oferta, então ela obriga Deus, eu diria essa mesma palavra, é isso o verbo, obriga Deus a devolver da mesma forma para com ela. Aí é que ela recebe o batismo com o Espírito Santo. Enquanto a pessoa, ela pode ser religiosa, ela pode ser caridosa, ela pode ser fiel na igreja, ela pode ser fiel ao pastor, mas se ela não colocar
tudo, 100%. Não tem negócio com Deus. É tudo por tudo. Aí está o segredo. Quando nós, por exemplo, instituímos aí o jejum de Daniel, por que nós instituímos jejum de Daniel? Justamente para fazer a peneira. Quem realmente quer vai fazer o jejum, vai sacrificar informações, vai sacrificar esporte, enfim, vai sacrificar tudo em termos de informações. E isso tem um preço. Isso mostra que a pessoa realmente está querendo. Mas mesmo assim, se ela sacrificou, fez o jejum de Daniel, foi leal, fez lealmente o jejum de Daniel, mas ela não entregou nesse dia 24, ela não entregou o seu passado, ela conserva dentro de si uma mágoa, por exemplo. Ela tem mágoa de um fulano, de Beltrano. Não vai receber o Espírito Santo. Você, me desculpa ser tão franco, mas eu não posso ser diferente. Quem gosta, amém. Quem não gosta, paciência. Coma menos. Mas a realidade é essa. Você não quer abrir mão de um perdão? Como é que você pode receber o perdão de Deus para ter o direito de receber o Espírito Santo? Não há como. Então, é assim. Muita gente, graças a Deus, recebeu o batismo com o Espírito Santo. E é isso que nós estamos orando, nós estamos buscando, nós estamos clamando. Enquanto a pessoa não recebeu o selo do Espírito Santo, eu pessoalmente não fico satisfeito. Não importa se a igreja está cheia, se a igreja está crescendo, desenvolvendo, mas se a pessoa não for selada com o Espírito Santo, o meu ministério não é selado. Eu me sinto fracassado. O apóstolo Paulo disse para os seus companheiros, seus servos, como servos, ele disse: vós sois o selo do meu ministério. Então, o selo do meu ministério não é construção de igrejas, templo de Salomão, nada disso. O selo do meu ministério é você ser selada com o Espírito Santo, é você ser batizado com o Espírito Santo. Se isso não acontecer, enquanto isso não acontecer, eu vou estar frustrado no meu trabalho, na minha oferta do altar, porque não está trazendo benefício, não está frutificando. Essa é a realidade. Agora, é fato que a gente não pode dar oferta por ninguém, cada um tem que dar a oferta por si próprio, por livre e espontânea vontade. É uma coisa pessoal, íntima. É como eu disse, casamento. Quando eu me casei, eu me entreguei 100%. E a Esther não foi diferente, ela se entregou 100% para mim. Então, essa troca é o que tem que acontecer entre você e Deus. Você coloca toda a sua vida no altar, porque a viúva pobre que Jesus mostra aqui com muita clareza, não tem como errar, não tem como ter uma interpretação A, B ou C, nada disso. Está claro. Jesus, chamando os discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva, ele reconheceu que ela era pobre, deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Veja como Jesus enfatiza essa oferta da viúva pobre, que é o que ele quer de cada um de nós para que nós venhamos receber o Espírito Santo. Dá licença. Ora,
Minha amiga e meu caro amigo, eu não quero convencê-lo a respeito disso. Eu quero que o Espírito Santo venha convencer você. Porque no que você dá, no que você oferece, você está mostrando aquilo que há dentro de você. O que eu ofereço mostra o que há dentro de mim. Então, amiga e amigo, o batismo com o Espírito Santo depende de cada ofertante, porque Jesus já enviou o Espírito Santo. Ele disse, quando eu for, eu enviarei. Ele já enviou o Espírito Santo. Desde o dia de Pentecostes, o Espírito Santo tem descido. Mas sobre quem tem descido? Aqueles cujas vidas estão vazias de si mesmas, cujas vidas estão vazias de qualquer sentimento ruim, qualquer passado triste, porque há pessoas que não abrem mão do seu passado triste, porque foram feridas, foram machucadas no passado, elas conservam aquela ferida aberta. Não dá. O Espírito Santo não pode vir sobre uma ferida aberta. Essa ferida você tem que fechar. E você que fecha quando você perdoa, quando você remove da sua cabeça, do seu passado. Não removeu do passado, isso aí vai continuar doendo dentro de você. E você pode fazer das tripas coração, mas nunca vai receber o Espírito Santo enquanto não se despedir definitivamente do seu passado triste, das suas amarguras, das suas más lembranças. Entenderam? É isso aí. Você pode receber o Espírito Santo até hoje, agora mesmo, neste momento, desde que você venha abrir mão de todo o seu passado. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.